Tá bom. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Para todos nesta noite, né? A gente hoje leu no livro de Ezequiel 28, aonde está falando... 21, perdão, capítulo 21. É onde o Senhor está falando acerca das idolatrias, os altares dos deuses. Ele vai descer com a sua espada e ali desfazer toda a idolatria. Falando acerca da idolatria. Muitas das vezes as pessoas acham que idolatria é só eu pegar uma imagem feita pela mão do homem e fazer dali o meu Deus. Isso também é idolatria. Mas qualquer coisa que eu coloco acima de Deus é idolatria. Tem filho que idolatra o pai, a mãe. Tem mãe e pai que idolatram os filhos. Idolatram um objeto. Eu não quero que ninguém pegue isso aqui, porque isso aqui é meu. Se torna uma idolatria. Nós temos que tirar esse espírito de idolatria da nossa vida. Porque isso não vem de Deus. Deus abomina isto. Nós temos que adorar somente a Deus e não ter apego por as coisas do mundo. Porque o lugar para onde nós não vamos levar nada daqui. Nada. Nada daqui da terra pertence a nós, irmãos. Tudo isso vai ficar. O homem, ele idolatra a sua riqueza. Ele faz da sua riqueza o seu Deus. Mas eu garanto que a riqueza dele não compra o sono, não compra a saúde, não compra a salvação. Essas três coisas, dinheiro, riqueza nenhum compra. Uma que é a nossa salvação já foi paga. É de graça. Hoje vivemos no período da graça. Jesus já pagou a nossa salvação. Agora, cabe saber se nós queremos ir ou ficar. Temos que fazer por onde ir. Pegar esse passaporte e viajar daqui para as mansões celestiais. Viver com Cristo é bem melhor. Esse mundo que a gente vê é idolatria, é guerra, é confusão, é corrupção. É só o que a gente vê nesse mundo. Indiferenças, falta de compreensão. É só isso que nós vemos neste mundo. É os grandes pisando em cima dos pequenos, querendo matar, sufocar. Os grandes daqui da terra. Porque os grandes lá do céu somos nós. Nós somos grandes lá do céu. Porque nós temos a maior riqueza que eles não têm. O dinheiro, nós temos uma riqueza que o dinheiro, a prata, o ouro, não compra essa riqueza que nós temos. Não tem preço. Então vale a pena servir a Cristo. Por amor. É claro, por obediência. Temos que, em primeiro lugar, tudo que nós for fazer, colocar Deus em primeiro lugar. Aí Deus está falando, eu vou tirar a espada da bainha. Quando Deus fala que vai tirar a espada da bainha, ele está dizendo, eu vou trazer justiça. Eu vou descer a minha justiça sobre a terra.
sobre esse povo. Eu vou trazer minha justiça. Então eu quero dizer uma coisa para quem me ouve nesta noite. Eu digo com toda certeza, Deus vai trazer justiça sobre o Brasil. Deus vai trazer justiça sobre o Brasil. Quando eu falo Brasil, amados, tem muita gente que está buscando a Deus de verdade. Esses apenas estão orando. Deus está ouvindo a intercessão desses. Mas tem aqueles que estão brincando com Deus. Está brincando com Deus. Tem coisas que a gente sabe que a gente não pode falar nesta live. Mas a gente sabe que tem muito cristão errado. Eu quero falar uma coisa para vocês. Jesus está voltando de verdade. Voltando para arrebatar a igreja. Porque ele só vai voltar mesmo de fato depois de 7 anos. Mas Jesus está vindo buscar a sua igreja. Se prepare. É isso que eu estou falando. Não se apegue com nada dessa terra. É bom ter? É bom. Não estou dizendo que não é bom. Mas eu estou falando para você não ter apego. Não se apegue a nada deste mundo. Não se apegue. Para onde você vai, você não vai levar. Eu quero contar uma coisa para vocês. Um dia, foi no ano 2021. Se eu não me esqueço, foi no mês de julho que eu tive essa revelação. Deus me fez ver dentro de uma casa com meu esposo. Estava eu e meu esposo. De repente eu sentia vontade de sair fora. Eu abri a porta, saí fora da casa. E quando eu olhei para o céu, me deparei com um relógio enorme no céu. E aquele relógio estava marcando 11h55. Estava faltando 5 minutos para meia-noite. Então, daí que eu escutei uma voz falando comigo. Eu não vou dizer para vocês que eu vi anjo, que eu vi Deus. Não vou falar aqui de exagero. Eu apenas escutei uma voz que falava comigo. Jesus está vindo arrebatar a sua igreja. Só está faltando 5 minutos. E é Ele mesmo que vai escolher os salvos. Falava desta forma. Então eu te digo, tudo que está acontecendo no mundo é cumprimento das Escrituras. São sinais do arrebatamento da igreja. São sinais. Então você que estuda a Bíblia, estuda a palavra do Senhor, fica atento ao zoar da última trombeta. Que só os salvos vão ter poder de ouvir o som da trombeta de Deus. E através desse som, seremos tomados aos ares. Tem muita gente que brinca. Ai, esses crentes vão ser arrebatados. Para onde que esses crentes vai? Para o inferno que não é. Vai para o inferno aquele que critica, que zomba. É lá o lugar desse, dos encarnecedores. Se Jesus falou para os discípulos dele, eu vou para o Pai, vou preparar lugar. E quando este lugar estiver preparado, voltarei e buscarei vós, para onde eu estiver, estejais vós também. Aonde é que Jesus está? Não é ao lado do Pai, nos céus? Então é para lá que nós vamos. Foi Jesus que falou. Foi Jesus que falou. Aí sim, aqueles que ficarem, o negócio não vai ser bom. Vai ter, se arrepender do dia que nasceu. Aí Deus vai desembainhar a sua espada.
a justiça de Deus vai ser tremenda sobre a face da terra. Estou dentro da palavra. Deus vai desembainhar a sua espada com justiça. Ninguém queira passar pela justiça de Deus. Mas Deus vai trabalhar nesta nação ainda com justiça. Quem viver, verá o que eu estou falando aqui nesta noite. Amém? E que você que está afastado do Evangelho, ou ainda não aceitou Jesus como Salvador, hoje Jesus está dando essa oportunidade de salvação para você. Deus está te dando essa oportunidade de vida eterna para você. Para que você não venha passar pela justiça de Deus. Ah, mas eu acho que para mim não tem mais jeito. Eu já pequei demais. Jesus falou assim na sua palavra: eu não vim para os sãs. Eu vim para os doentes. Não se preocupe não. Foi por você mesma que Jesus veio. Foi por você mesmo que Jesus morreu na cruz do Calvário. Para te dar perdão. Para você ter jeito sim. Satanás pode até cochichar no teu ouvido, para você não tem mais jeito. Para você não tem mais perdão, tem sim. Se você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, para você ainda tem jeito. Só não tem jeito para aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Para esse, pode esquecer que não tem mais perdão. A palavra do Senhor fala isso. Então se arrependa enquanto há tempo. Venha para os braços do Senhor Jesus. Às vezes a gente se afasta, não é Deus que se afasta de nós. Nós se afastamos de Deus. Mas Deus continua de braço aberto, esperando seu filho voltar. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o filho pródigo. Um senhor tinha 2 filhos. E o mais moço achou de querer pedir a parte da herança. Escuta bem essa história. O mais moço achou de pedir a parte da herança. Pai, dá a minha parte da minha herança. O pai não pensou 2 vezes. Já que o filho estava pedindo, ele deu a parte da herança. Foi embora. Aquele filho foi embora. Gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes, com os amigos, com as coisas horrendas do mundo. Chegou a ponto dele não ter mais nada. Gastou tudo, mas o pai continuava lá todo dia, indo na porta da frente da sala, ver se o seu filho estava voltando. O pai não perdeu as esperanças de ver o seu filho voltar. Ele ficou sem nada. Estava padecendo de fome. Foi até um fazendeiro pedir trabalho. Tinha lá um fazendeiro que tinha fazenda de porcos. Então o fazendeiro falou: tem aqui meus porcos, se você quiser cuidar. Ele aceitou. Diz as escrituras que aquele moço tinha tanta fome que ele desejou comer as bolotas dos porcos. A palavra de Deus não está dizendo que ele comeu. Ele apenas desejou comer as bolotas dos porcos, a lavagem dos porcos. Então, quando ele se sentiu nessa situação, ele caiu em si. Meu pai tem os seus empregados, eles comem bem. Se arrependeu o moço. Eu vou voltar para o meu pai. E vou dizer para o meu pai: pai, perdoa-me. Pequei contra ti. E contra o Senhor, o Deus verdadeiro.
Nós não somos mais dignos de ser chamado filho teu, Pai. Mas me recebe como um dos teus jornaleiros. Olha, o que foi que aconteceu para aquele moço se arrepender. Não queira ser você um filho pródigo. Que é isso que as pessoas são quando se afastam de Deus, o filho pródigo. Mas Deus continua lá, igual aquele pai, olhando todo dia para você e esperando o seu retorno. Então assim ele foi, seguiu para casa e diz a Bíblia que o seu pai, olhando pela janela de casa, avistou seu filho de longe. Ele não esperou o seu filho chegar em casa. Ele correu e abraçou o filho. Deu um abraço gostoso. Matou a saudade do seu filho. Aleluia. Glória a Deus. Matou a saudade do seu filho. Então ele falou para o seu pai: me perdoa, pai. Eu não sou digno de ser chamado filho teu, pai. Mas o pai já tinha esquecido o que o filho tinha feito. Chamou os criados. Olha, mate um boi, vamos fazer uma festa para esse daqui, para o meu filho. O filho mais velho chegando e vendo aquilo, perguntou para um dos criados: por que essa festa? Não, teu irmão que chegou e teu pai está dando uma festa. Então ele colocou uma inveja no coração dele. Mas eu tô com meu pai há tanto tempo e ele nunca me deu um bezerro para fazer uma festa com meus amigos. Esse daí gastou o que era dele e volta e meu pai dá uma festa para ele? E ele foi lá conversar com o pai. E o pai: filho, tudo que eu tenho é teu. Tu nunca me pediste. O teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Presta atenção nesta palavra, pelo amor de Deus. Estava perdido, foi achado. Estava morto e reviveu. Morto espiritual. Estava perdido espiritual. Ele não tinha mais entendimento de nada. Abandonou sua família. Quando o cristão se afasta da igreja, ele está deixando a sua família. A família cristã está se desligando do corpo de Cristo. Está indo para o outro lado, para o mundão. Mas Deus continua lá olhando. Quando você se arrepende, há uma festa no céu. Há uma festa no céu por você. Certo? Então, não perca a oportunidade. Volte para os braços do Pai. Aceite Jesus, você que ainda não aceitou. Faça um retorno feliz para Jesus. Aleluia. Estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra. Tudo de ruim está acontecendo. É cumprimento da palavra de Deus. É cumprimento da palavra de Deus. A qualquer hora pode acontecer o evento tão esperado que é o arrebatamento da igreja. Não é a volta de Jesus, irmãos. Tem muita gente que fala: ai, Jesus vai voltar. É a volta de Jesus. Não, não é a volta de Jesus. É apenas o arrebatamento da igreja. Pelas escrituras, Jesus só vai voltar depois dos 7 anos. Certo? Então vamos ler as escrituras e vamos entender o que ela está falando. Vamos entender as escrituras. O outro dia eu vou falar aqui sobre o sinal da besta. Que também cabe nesta palavra que eu estou falando para vocês. Eu vou até falar assim uma palhinha para vocês me entenderem. Tem muita gente preocupado com aquele moço da tecnologia
Elon Musk, eu acho que é esse o nome do cara. Ah, ele tá falando que vai trazer um chip para implantar na mente do ser humano. É o sinal da... Aonde que a Bíblia tá falando que é chip? Me mostra. Dentro das escrituras, que o sinal da besta é um chip. Para de ser criança. Estuda a Bíblia como ela é. Tá falando de um sinal. Não tá falando de chip. Acorda, igreja. Desperta. Entenda as escrituras como ela é. Tá falando de um sinal. E o sinal, todo mundo tem esse sinal. Ainda não é lei. Porque quando for a lei, aí passa a ser o sinal da besta. Mas o sinal todo mundo tem. Sinal. Eu tô fazendo esta live por um sinal. Sinal que todo mundo tem. Toda criança usa hoje em dia. As crianças usam mais esse sinal do que os adultos. Você dá um celular na mão de uma criança, a criança usa o celular melhor do que eu, que quase não entendo de tecnologia. Está falando de um sinal. Entenda, não é chip. Ah, vou implantar um chip na testa e outro na mão. Vai se converter, crente. Preste atenção no que a Bíblia fala. Estuda a Bíblia, entenda. Entenda. Para de cegueira espiritual. Isso é cegueira espiritual, irmãos. Lê a Bíblia e entenda que Jesus está falando ali. Aonde que está falando que é chip? Me explique. Me fale, me mostre das escrituras a palavra chip. Que aí eu volto essa palavra atrás. Eu leio e releio essa parte. Sempre eu vejo sinal, eu não vejo chip. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso mesmo. Mas não é o sinal da besta. Tenha por certeza. Não é o sinal da besta. Irmãos, eu sei de muita coisa que eu não posso falar. Porque ninguém pode saber ainda. Deus me revelou muitas coisas. Mas eu ainda não posso revelar para ninguém. Certo? Fica na graça de Deus. Fica na graça de Deus. Vamos buscar conhecimento, irmãos. Não preciso fazer doutorado para conhecer as escrituras. Basta você ter o Espírito Santo que trabalhe com você. Basta você dobrar o seu joelho no chão e orar e pedir sabedoria para Deus. A letra mata. O Espírito revivifica. É a palavra que fala. Vamos estudar sim as escrituras. Eu não preciso fazer doutorado. Para quê? Você não vai usar doutorado lá em cima? Muitas das vezes você faz doutorado, você fica mais burro do que o que você é. Não entende as escrituras como ela é. É mais fácil um irmãozinho lá da roça entender do que o doutor. Certo? Estou falando isso por conhecimento de causa. É isso que eu queria falar nesta noite para vocês. E você que está me ouvindo pelo YouTube, deixe o seu like ou no Facebook. Compartilhe esta live com mais alguém que você conhece, que precisa ouvir esta palavra. Se inscreva no nosso canal. Assim, ative o sininho da notificação para você receber as notificações que vão chegando, mais vídeos, tá bom? Faça isso, nos abençoe e o Senhor abençoa você também. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.